sobre um objeto em rotação, o momento angular se altera. A velocidade de variação do momento angular é igual ao torque aplicado. Sob a influência de um torque, um objeto em rotação precessiona. Agora já conhecemos as 3 grandes leis de conservação da mecânica. No mundo onde as mudanças parecem constantes, essas 3 coisas são exatamente hoje o que sempre foram e o que sempre serão: energia, quantidade de movimento e momento angular. Há algo estranho em relação a essas leis. Isaac Newton nos deu a mecânica. Jamais pensou nas leis de conservação. Elas resultam da grande dádiva que ele nos ofereceu. F igual ma. Mas ele próprio jamais as deduziu. É como se tivesse deliberadamente deixado alguma coisa para os outros fazerem. Existe um outro pequeno mistério em relação a Newton e suas leis. Ele baseou sua mecânica em 3 leis, mas parece que usamos sempre apenas uma delas. Tudo que fazemos parece resultar de F igual ma. Desconfio que esses 2 mistérios estejam relacionados. Acho que Newton sabia alguma coisa sobre conservação e que sua 3ª lei trata exatamente dessa questão. Deixe-me tentar explicar. Tomemos o caso da energia. Energia jamais é criada ou destruída, mas ela pode fluir de um lugar para outro. A isso dá-se o nome de trabalho. Trabalho é uma força agindo ao longo de um deslocamento. Se haja uma força sobre um corpo, deve haver uma força contrária agindo sobre outro corpo. Essa é a 3ª lei de Newton. Quando o trabalho é aplicado a um determinado corpo, ele provém de alguma outra coisa. É assim que a energia é conservada, ou a quantidade do movimento. Força é a velocidade de variação da quantidade de movimento. Se uma força provoca uma variação na quantidade de movimento de um corpo, uma força contrária deve estar agindo sobre outro corpo, fazendo com que sua quantidade de movimento se altere na direção oposta. É por isso que a quantidade de movimento é conservada. O mesmo se aplica ao momento angular. O torque é igual à velocidade da variação do momento angular. Um torque sobre um determinado corpo implica num torque contrário sobre outro corpo. O momento angular flui de um corpo para outro e o momento angular é conservado. Todas as 3 leis de conservação podem ser consideradas como resultados da 3ª lei de Newton. Nosso assunto hoje, mais uma vez, está relacionado a torques e ao momento angular. Na verdade, acho que já está na hora de um pequeno aperto. I got a flat tire. You sure do. Can you fix it? Sure. Come back in about a half an hour. Muito antes de existir a bicicleta, já havia a roda. E muito antes da roda havia simplesmente o pé. Os pés transportam seu dono sob condições normais e sem uma carga muito pesada a uma velocidade de 5 km por hora. Os pés são operados pela energia do homem, da mulher ou da criança. O avanço da cultura pode ser avaliado pela rapidez com que foram sendo melhorados os sistemas de transporte.
Antes que os pés produzissem a caminhada, os homens contavam com as bestas de carga. Bestas e cargas diferiam bastante nas diferentes culturas. Mas a partir da antiguidade, muito embora os que estavam por cima fossem muitas vezes uns animais, o homem descobriu uma maneira de fazer avançar continuamente a cultura. Ele conseguia economizar cada vez mais tempo em suas viagens e reduzir o desgaste das suas sandálias e sapatos. Mas não importa como, nem até onde, o destino do homem está ligado a viagens. Tudo começou com a roda. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Os sumérios da Mesopotâmia foram provavelmente os inventores da roda. A primeira roda pode ter sido uma fatia de um tronco ou pedaços de madeira amarrados em círculo. Mas uma coisa não mudou na roda. Ela foi feita para girar. Não há nada de especial numa roda a não ser o fato de girar. Se você esquecer de segurar, ela cai. A força da gravidade atrai a roda para baixo. Em outras palavras, se a roda não girar, ela não poderá fazer outra coisa a não ser descer. Uma roda girando é outra coisa. Uma roda em rotação possui momento angular e ocorre essa estranha mudança quando o momento é angular. Não é a força que altera o momento angular. É o torque. Se R vetorial F igual a 0, o momento angular é conservado. Naturalmente, nem todas as forças se comportam dessa maneira. Para abrir válvulas, por exemplo, ou fazer rodas girarem, a torção é tudo o que é preciso. Torque é a força de torção que causa a rotação, e é igual a R vetorial F. Mas uma roda em rotação já está girando. Ela já tem um momento angular, mas de maneira diferente. De fato, agora a gravidade pode nos pregar uma estranha peça. Sua força se dirige para baixo, mas o torque é lateral. De acordo com a equação tau igual dl dt, o momento angular irá girar para os lados e não cair. O mesmo deverá acontecer à própria roda. Assim, de uma maneira indireta, é fácil ilustrar o fato de que uma roda em rotação não cai. Mas além desse exemplo da vida, copiado do desenho animado, o que acontece de fato aqui? O que impede a roda de cair? Quando a gravidade faz uma roda não em rotação tombar, os raios empurram a parte de cima da roda para fora e não para baixo, criando uma componente de velocidade em direção para fora. A mesma coisa acontece na parte de baixo, só que para dentro e não para fora. A mesma coisa acontece quando a roda gira. Agora, no entanto, quando a velocidade exterior aumenta, isso ocorre no lado da roda, para fora de um lado e para dentro do outro. Cada raio exerce seu próprio impulso na parte de cima, provocando um salto do lado. Assim, o resultado final não é um movimento descendente, mas lateral. Quando a roda começa a se movimentar dessa maneira, o movimento recebe o nome de precessão. Uma roda de bicicleta e um peão têm muito em comum. O peão parado não balança sobre sua base.
Por outro lado, um peão rodando não tomba. Na verdade, a gravidade produz um diferente tipo de movimento. Precessão. Girando ou não, o peão age como se toda sua massa estivesse concentrada em seu centro. Um ponto chamado centro de massa. Se o peão estiver inclinado, mesmo muito pouco, o resultado é um torque. Quando isso acontece a um peão, o torque direciona o momento angular do peão em redor de uma circunferência. Lá vai ele girando com um pequeno atrito produzindo calor no ponto de apoio. Sempre que se produz calor, perde-se uma certa quantidade de energia. Isso acontece porque o calor, que é o movimento aleatório de moléculas, é outra forma de energia. Tudo, absolutamente tudo na Terra, possui uma certa quantidade de energia térmica. E não importa onde resida essa energia, seja dentro de um fogo crepitante ou de uma massa de gelo, ou a energia potencial de um giroscópio que parece resistir à gravidade, toda energia, não importa a sua forma, é sempre conservada. Essa é a lei da conservação da energia. É uma lei básica da física e tão universal que pode ser observada na precessão de um brinquedo. Aqui também se produz calor. Alguma energia é produzida quando se abaixa o centro da massa do brinquedo, que desce enquanto a precessão do objeto aumenta. Mas, apesar da perda de energia, a rotação prossegue com uma estabilidade notável. Ela vai rodando e continua rodando até que alguma coisa interrompa a precessão. Naturalmente, antes que alguma coisa interrompa a sua precessão, peões e brinquedos podem produzir precessão das maneiras mais surpreendentes e divertidas. Mas um giroscópio de brinquedo, talvez como a própria criança, pode crescer e tornar-se um maduro instrumento de ciência e tecnologia. Embora seja divertido observar esse giroscópio, não se trata de brinquedo. Não foi feito para brincadeiras. Aliás, foi feito para não sofrer precessão. Se um giroscópio for equilibrado sobre o seu próprio centro de massa, a força da gravidade impedirá sua precessão. Mesmo que seus suportes girem em todas as direções, o eixo permanece estável, mantendo o giroscópio apontado na mesma direção. O objetivo foi construir um giroscópio que praticamente não sofra precessão. E mesmo numa loja de brinquedos, a ideia de um giroscópio sofisticado pode ter sérias implicações. No mundo real, auxiliado por giroscópios, qualquer desvio de um curso pré-determinado de um avião ou submarino pode ser detectado e corrigido automaticamente. Antigamente, se um avião se arriscasse por uma rota polar, tinha poucas chances até mesmo de pousar no continente certo. Nas proximidades do polo, bússolas são inúteis. Hoje, orientados por giroscópios, os aviões fazem voos rotineiros sobre os polos. O valor do giroscópio não se limita aos polos, nem mesmo à atmosfera terrestre. No espaço, onde o tempo e o combustível preciosos dos foguetes devem ser usados com sabedoria, os giroscópios são, mais do que nunca, elementos vitais de navegação. Na água da terra, acima das nuvens ou no espaço, o valor de um giroscópio depende de sua capacidade de girar numa direção fixa sem precessão.
Os projetistas de giroscópio reduzem a precessão, eliminando torques e melhorando o seu projeto. Quando um objeto sofre precessão, a extremidade do seu vetor, momento angular, move em um movimento circular uniforme, com uma velocidade angular constante chamada ômega maiúsculo. Ômega maiúsculo é a velocidade de precessão. As equações do movimento circular uniforme dizem que V, a velocidade de variação de R, é ômega vezes R. Da mesma forma, tal, a velocidade de variação de L, é ômega maiúsculo vezes L. Assim, ômega é simplesmente o torque dividido por L. Como um bom giroscópio quase não apresenta precessão, a roda de bicicleta não seria um bom instrumento para a navegação. Ela apresenta muita precessão. Por quê? Torque é R vetorial F. Como eles são perpendiculares no caso da roda de bicicleta, a magnitude é R vezes F. A força provém da gravidade. O momento angular é M vezes R vetorial V. Toda a massa está no aro. Assim, a magnitude de L é M vezes o raio da roda vezes a velocidade do aro. Como V é ômega R, a velocidade de precessão é a distância ao pivô vezes G, dividido pela velocidade de rotação da roda vezes o raio da roda ao quadrado. O giroscópio apresentará a menor precessão se estiver girando rapidamente, se a roda for grande e estiver cuidadosamente equilibrada. Se todos esses fatores estiverem envolvidos, um giroscópio funciona muito bem. Exatamente quão bem? Claro que nenhum é perfeito, pois qualquer coisa feita pelas mãos do homem está sujeita a pequenos desequilíbrios e leves imperfeições, mecânicas ou de outra natureza. Mas os melhores sistemas de orientação com giroscópios chegam muito perto da perfeição. De fato, existem giroscópios que apresentam um desvio de apenas 1/100º de segundo de arco por dia. Mas mesmo com toda essa precisão, esse não é o melhor giroscópio que existe atualmente. Qual é então? Qual o melhor giroscópio da Terra? Isaac Newton sabia a resposta. Na verdade, ele foi o primeiro a descobrir que o melhor giroscópio da Terra é a própria Terra. A Terra, como Newton imaginava, gira em torno de um eixo com uma inclinação de 23,5 graus em relação à perpendicular ao plano da eclíptica, o plano da órbita da Terra em redor do Sol. Em outras palavras, visto da Terra, o Sol parece estar na órbita de um plano com uma inclinação de 23,5 graus em relação ao plano do Equador. 2 vezes por ano, o Sol passa diretamente pelo plano do Equador. Esses pontos onde o Sol cruza com o plano do Equador são chamados equinócios, o que significa que dias e noites têm a mesma duração. Esses pontos sempre foram vitais para os astrônomos. Desde a antiguidade, os astrônomos têm observado o fenômeno dos equinócios. Chineses, gregos, babilônicos, turcos, através dos tempos e nas maiores civilizações, todos esses povos compartilharam de um fascínio sobre os equinócios, pois eles assinalavam o momento exato da mudança de estações. Os egípcios, maias, todo o mundo antigo, por mais diferentes que possam ter sido suas terras, compartilharam o mesmo céu. Por mais diferentes que tenham sido suas religiões, os antigos astrônomos contemplavam os céus tendo algo em comum. De uma maneira ou de outra, eles calcularam a posição exata dos equinócios.
Mas até mesmo as aparências celestes eram enganadoras. Os equinócios não estão fixos no céu. Eles se afastam um pouco cada ano, muito lentamente, para o oeste. E exatamente na direção perpendicular, embora isso não tenha sido observado durante milhares de anos, ao deslocamento da estrela polar. Mas os antigos astrônomos viam a estrela polar de forma diferente. Achavam que ela ocupava um lugar fixo no espaço, onde permanecia eternamente como um mito cósmico. Na China, ela era respeitada como uma deusa, com o poder de prolongar a própria vida. Estudiosos árabes consideravam-na a representação do mal. Acreditavam que a estrela do norte havia assassinado o grande guerreiro celeste que desde então jazia num ataúde cósmico, visto com detalhes na Ursa Maior. Mas apesar de toda a mitologia a seu respeito, a estrela polar revelou aspectos práticos. Conhecida como a estrela guia e a estrela nave, ela ajudava os marinheiros a navegar os mares. Os egípcios parecem ter construído a pirâmide de Khufu em função da estrela polar, visível do fundo de uma de suas profundas câmaras. 3.000 anos antes de Cristo, a estrela polar não era a mesma de hoje. Os egípcios a chamavam Tu-Ban. Era uma estrela diferente. Através dos tempos e de diversos mapas de astronomia, vê-se que nossa estrela polar se aproxima cada vez mais do polo, se aproximando mais ainda no século 22. Esse desvio da estrela polar está relacionado à precessão do equinócio vernal. Esta noite, o equinócio está na constelação de Peixes. Ele se move lentamente em direção à constelação de Aquário. O que significa que, contrariando algumas noções revolucionárias dos anos 60, a era de Aquário ainda deverá demorar 400 anos. De qualquer forma, há 400 anos atrás, o homem mais revolucionário do mundo foi Nicolau Copérnico. Em 1543, sua obra de Revolution Nibus apresentava uma explicação para o fenômeno da migração dos céus. A precessão dos equinócios, disse ele, deve-se ao fato de o eixo da Terra descrever lentamente uma circunferência. Embora Copérnico tenha compreendido a precessão do equinócio melhor do que qualquer um antes dele, caberia a Isaac Newton explicar o fenômeno de maneira completa. Sua explicação para o desvio dos equinócios resultou de sua descoberta de que a Terra é um giroscópio e de seu conhecimento de que a Terra não é uma esfera perfeita. Se fosse, o Sol não exerceria qualquer torque sobre ela. Como qualquer giroscópio, a Terra sofre precessão. Como gira em torno do seu eixo, a Terra apresenta um pequeno bojo no equador. A gravidade do Sol, agindo mais intensamente sobre o bojo mais próximo, exerce um pequeno torque em redor do centro da Terra, quando o Sol está num dos lados da Terra. E quando está no outro, um torque na mesma direção. O torque é muito pequeno, mas o suficiente para provocar uma precessão muito lenta no eixo de rotação da Terra. Muito lenta, realmente. Uma volta completa demora cerca de 26.000 anos. No caso deste giroscópio, a precessão ocorre num ciclo completo a cada poucos segundos. Comparada à Terra, uma bicicleta está longe de ser um bom giroscópio. É difícil imaginar um melhor giroscópio que a própria Terra. E mais difícil ainda imaginar levá-lo para casa, para o almoço. O giroscópio é um instrumento estranho e divertido. Mas o que sempre me deixou mais intrigado foi o fato de Newton compreender e ser capaz de explicar a precessão dos equinócios. Qualquer um que tivesse feito apenas isso
seria lembrado ainda hoje. Mas no caso de Newton, essa descoberta se perdeu em meio a todos os seus outros feitos. Newton tinha um amigo mais jovem, chamado Edmund Halley. Um dia, em 1684, ele disse a Halley que havia descoberto que uma lei da gravidade, baseada no inverso de r ao quadrado, produziria as órbitas dos planetas e na forma de seções cônicas. É difícil imaginar a reação de Halley a essa revelação. Ser amigo de Newton não devia ser algo muito relaxante, na melhor das hipóteses. Mas Newton lhe dissera que havia descoberto o segredo do universo. Halley insistiu para que Newton publicasse sua descoberta. E Newton finalmente concordou. Ele estava certo. Newton havia descoberto o segredo do universo. Falaremos sobre isso na próxima vez. Precessão é o resultado de um torque aplicado a um objeto em rotação. A velocidade de precessão é determinada pelo momento angular do objeto e pelo torque. A própria Terra é um giroscópio, sofrendo uma precessão produzida pelo torque aplicado pelo Sol e pela Lua. Good, but we send it by the